Yo, Geek, Suricima! Vamos para as inversões aqui do capítulo 1165. Semana passada nós batemos na trave, o Xebec quase conseguiu quebrar ali o controle de Imu-sama, mas no fim não deu. E a gente começa aqui então as nossas inversões com o capítulo 65, prepare-se, né? Um bom título aqui pra gente começar a se preparar para o capítulo 1165. Nós então temos a capa do capítulo, que é essa união do Bug com a Álvida, né? Interessante, né? Eu sempre falo que a Álvida, ela também tem uma conexão muito, não vou dizer assim, muito precisa ali com Imu-sama, ser um paralelo. Existem vários personagens, tem um nome em inglês pra isso, mas eu sempre uso paralelo porque eu não vou lembrar o nome em inglês. Mas tem ali uma questão envolvendo a Álvida com Imu-sama. E é interessante ver que Bug e Álvida estão aliados, né? Estão meio que tipo assim como uma aliança. E ao mesmo tempo hoje nós observamos que por mais que esteja forçado, Xebec e Imu-sama também fizeram uma aliança, né? Não uma aliança a gosto do Xebec, é uma aliança contra gosto, ele está sendo forçado a isso, mas no caso nós temos uma aliança de Bug com Álvida aqui, sendo relacionado na capa do capítulo 65, e o Bug havia encontrado finalmente o seu navio e também a sua tripulação, né, os piratas que pertenciam ali ao seu navio. Nós voltamos para falar mais sobre essas inversões depois da vinheta. Vemos então uma conversa ali do Sanji com o Zeff no capítulo 65 e o Zeff fala: em batalhas piratas, morrer ou viver é uma realidade, e quem teme a própria morte, mesmo que por um segundo, já foi derrotado. Então é uma coisa bem interessante, porque é o foco ali da batalha em relação a Roger, Garp versus Xebec, né? Porque o próprio Xebec fala ali para o Roger e também para o Garp de que eles precisam lhe matar, né? De que eles precisam matar ele, né? E é bem interessante que o Xebec está chorando, né? Ele está chorando ali mediante a essa visão. Então, nesse caso, o Xebec já foi derrotado, né? Não quer dizer que ele temeu a morte, né? Não teme a morte, mas ele já foi derrotado porque a sua ambição, a sua visão já foi suprimida por Imu-sama. É bem interessante ver essa questão, mas o Xebec não teme a morte, mas ao mesmo tempo o seu corpo, a sua consciência pede ali através da voz de todas as coisas que ele seja acabado, exterminado ali pelo voo do Luffy e também pelo futuro rei dos piratas. Temos ali o Luffy falando desde o início da batalha, na verdade o Zeff falando, né, desde o início da batalha, ele nunca teve medo de morrer, né? Então, tipo, é uma relação ali do Roger, é como eu comentei na análise do capítulo, né? Tanto o Roger, quanto também o Garp e o Xebec, os três personagens, eles formam paralelos com o Luffy, né? E é interessante ver isso, de como o Luffy não tem medo de morrer, assim como o Xebec, como o Roger e também o Garp. E então, nós temos o Luffy finalmente derrotando o Don Krieg, né? Usando ali a sua nova habilidade Bazooka! Ele acaba usando ali Bazooka pela primeira vez e assim consegue destruir a armadura do Don Krieg, o que pode ser um exato reflexo de que Xebec vai ser derrotado neste capítulo, que finalmente essa batalha e incidente em God Valley vai ser encerrado no sentido da batalha contra o Xebec. Garp e Roger são suficientes para derrotar o Xebec sendo usado. Eu acho que até mesmo que é algo interessante, porque por mais que o Xebec tenha um buff das habilidades em relação a Imu, eu ainda acho que o Xebec puro, sem as habilidades de Imu, é muito superior, é muito mais forte do que o Xebec sendo controlado por Imu. Então não quer dizer que isso é demérito do Garp e também do Roger, mas isso é mais mérito do Roger e do Garp de conseguir finalizar ali o personagem, da mesma forma como o Luffy acabou finalizando o Don Krieg. E você não pode finalizar esse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece pra gente continuar fazendo as nossas brincadeiras aqui através das inversões. A gente teoriza, a gente comenta, a gente faz aqui as análises, tudo isso diretamente pra vocês aqui poderem usufruir ainda mais dos conteúdos de One Piece no Geek Brasil. E é claro, você também pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar para continuar fazendo com que o Geek Brasil cresça cada vez mais.
Chegamos então no capítulo 115, a aventura em Little Garden, né? A gente chegou aqui nesse capítulo e tem algumas coisas interessantes pra gente ver neste capítulo também. Nós então temos o treino ali do Koby e do Helmeppo na capa, e nós então temos o povo da Meia-Lua, né? Essa Meia-Lua sendo formada através dos Ji, né? O confronto direto ali entre os Ji, que explode entre Xebec, Roger e também Garp. Nós então vemos um dinossauro, né? A Vivi acaba explicando sobre as temáticas, né? Porque a Red Line, ela acaba movimentando grandes linhas magnéticas, e essas linhas magnéticas acabam afetando o mundo, criando várias atmosferas ali envolvendo ao mar de One Piece. E algumas ilhas ficaram presas no passado, né, na era realmente dos dinossauros. Eu fico curioso se o Oda vai realmente trazer uma referência sobre dinossauros, talvez na história de capa, né, talvez ali na capa o Oda venha colocar um dinossauro, alguma coisa assim específica, mas tá aí, capítulo 115 é uma referência realmente interessante de Little Garden. Nós então temos um ponto muito interessante que é o final do capítulo 115. Para as pessoas que vivem aqui, a ilha não passa de um pequeno jardim. Assim, eu decidi chamar esse lugar de Little Garden, Ilha dos Gigantes, explorador Lewis Arnold. Onde será que a gente já viu esse nome? Nós vimos esse nome em um dos finais de capítulo de Elbaf. Lewis Arnold fala que existe um perigo em permanecer muito tempo lá na ilha de Elbaf. E que a gente teoriza é que o tempo em Elbaf passa de forma muito mais devagar. Isso passa muito mais devagar do que no mundo externo. Provavelmente ali Elbaf deve ter alguma questão de relatividade e tal, que isso, no mundo de One Piece funciona. Mas aqui nós temos Lewis Arnold. E se nós tivemos o lançamento ali do volume 113 antes do próximo capítulo ali 1165, talvez o Oda venha explicar alguma coisa muito interessante sobre a envolta ali do século perdido. Isso porque o Oda explicou de uma forma muito mais precisa sobre os anos, tanto os anos passados ali, que é o calendário dos céus, quanto também o calendário do mar. Para quem não se lembra, One Piece tem dois tipos de calendário, que é o calendário ali dos céus e também o calendário do mar. O Oda confirmou para nós que nós não estamos no ano de 1524, nós estamos em One Piece em 1541. E se eu não estiver enganado, deixa eu só achar aqui, nós também estamos no calendário dos céus, nós estamos no ano de 4141. Deixa eu só achar aqui. Eu não consegui trazer isso no SBS de ontem, mas o Punk Records, ele acabou meio que comentando um pouco mais sobre isso. E aí acabou aqui, deixa eu ver se é o ano 4141. É, isso, 4141 é o ano ali em que nós estamos no calendário do céu, né? E isso é dito lá em Skypiea. Então eu acho que esse cara aqui, acho que esse maluco, ele pode ter alguma importância no próximo capítulo. Capítulo 165, nós temos Operação Utopia, né? Ou seja, o mundo que Mu quer criar é basicamente ali uma utopia. Esse é o mesmo mundo que o Crocodile também queria fazer em Alabasta. Olha só que coisa interessante. Nós então somos apresentados ali ao cassino, né, da base relacionada ao Crocodile, né, sua base secreta, que eles entraram por um portão e aí saíram naquela região de Alabasta, que eu não vou lembrar o nome, mas tem uma configuração bem interessante que se simula bastante com o cassino que existe lá em Las Vegas. Nós então temos a revelação de que Crocodile, ele é o líder da Baroque Works, né? O Shichibukai Crocodile, líder da Baroque Works. E aí eles acabam meio que se perguntando por que que um Shichibukai, por que que um pirata quer realmente dar um golpe ali no estado, né, no país de Alabasta. E ele fala, o que eu quero não é dinheiro ou terra, e sim poder militar. É basicamente o que Imu-sama quer, né? Quando eu falo pra vocês que os personagens de One Piece, do Flamingo, Crocodile,
Bug, Alvida, todos esses personagens, eles são paralelos de Imu-sama, mas não nas características físicas ou até mesmo ali em suas personalidades, mas nas suas vontades, nos seus desejos. O que Imu queria em Elbaf? Quer poder militar, transformar ali os gigantes em suas próprias armas. E é exatamente isso que o Crocodile queria fazer. E o Oda, ele é tão explícito nisso que a gente observa até mesmo 5 pessoas sentadas na mesa. Baroque Works ali, os 5 sentados na mesa, representando os 5, né, os Gorosei. Aquela que é a Miss All Sunday, ou seja, o sol, né, que representa a Nika, está fora da mesa, está sentado para fora da mesa. Robin está fora da mesa, ou seja, está contracenando, né? Está realmente sendo a imagem que é a inversão de Crocodile, que representa o quê? Representa Imu-sama. Então aqui nós temos toda essa base em que o próprio Crocodile, ele quer ser essa figura, né, do centro do mundo de Alabasta, da mesma forma como Imu é. E aqui até mesmo os candelabros, eles formam um tridente, né? 3 tridentes ali formando na mesa. Nossa, o Oda é um cara realmente assim inacreditável nos paralelos que ele consegue fazer e reaproveitar esses paralelos também. E nós então temos no final o Luffy batendo o pé, dizendo que ele está fora, né? Ele está fora ali de continuar na jornada. E o próximo capítulo, as próximas inversões vão ser realmente bem épicas, porque é o capítulo em que o Luffy acaba dando um socão, um murrão na cara da Vivi, o que remete diretamente ali à ligação de Lily com Imu-sama, ou seja, é o confronto de Joy Boy contra Imu-sama / Lily. Capítulo 561, Luffy versus Mihawk. Nós sabemos também que o Mihawk é um paralelo com o Imu-sama. Então nós temos Joy Boy versus Imu-sama. Capítulo todo é em volta ali da batalha, né, dos confrontos entre Luffy versus ali o próprio Mihawk. E aqui nós temos até aquela cena, né, do Mihawk tentando arrancar, né, o braço do Luffy. É interessante isso, né, porque Mihawk arranca o braço ali do Luffy através do Haki da observação. Imu arranca o braço do Brogy. Talvez role alguma coisa bem atípica. Talvez alguém venha perder um braço aí no capítulo 1165. Nós então temos o Mihawk cortando uma montanha de gelo como se fosse nada. Talvez o confronto entre Roger, Garp e Shebeck tenha ali uma divisão muito maior sobre a ilha de God Valley, e aí que a ilha vai ser destruída por completo. Nós então temos a base, né? Eu sempre falo pra vocês que o poder de Imu-sama, o Dome Reverse, para poder funcionar, precisa ferir o personagem. Da mesma forma foi com o Dory, da mesma forma foi com o Brogy, da mesma forma foi com o Shebeck. Então Imu precisa mexer com os sentimentos dos personagens e ao mesmo tempo adquirir o sangue. E é por isso que eu falei que o Bug e o Luffy, eles são praticamente pessoas ali que são invencíveis, são imunes ali às habilidades de Imu. Aí o Mihawk fala, né, que o Luffy tem um poder que é o poder mais poderoso dos mares, é a capacidade de unir as pessoas à sua volta, né, o poder de unir as pessoas à sua volta. Depois a gente vai saber também que o Bug possui essa habilidade também. No final do capítulo nós observamos ali a revelação, né, de que o Kuma teve seu corpo clonado através ali dessas armas da marinha, né, o grande triunfo ali da marinha, da base de ser esse reforço contra a guerra em Marineford. Então eu fico pensando o que vai restar ali pro Kuma em relação ali ao capítulo, né, aos últimos capítulos, visto que ele já, não sei se ele saiu, né, ali de God Valley, não sei se ele meio que teletransportou o Ivan e a Dini e depois foi para trás deles, né, acabou indo para trás deles, ou meio que tipo assim, acabou indo para outro lugar em God Valley e continuou resgatando mais pessoas, né? Ele, como ele se tocou, ele pode ir para outro lugar, né, pode ir para outro local ali mesmo em God Valley. Então será que o Oda tem ainda para o Kuma nessa batalha em God Valley? Aí nós então temos capítulo 615, a maldição de Matomato. Nós temos então duas questões relacionadas aqui a essa
Akuma no Mi. Nós então temos aqui a apresentação, né, desse personagem que é escroto pra caramba. Ele é um dos personagens que eu menos gosto em One Piece. E é claro que ele é o Vanderdenken. Vanderdenken, ele tem algumas questões muito interessantes sobre essa habilidade dele, que é a Matomato no Mi. E ele acaba apresentando esse poder pra nós no capítulo que estamos falando aqui, que é o 615. Olha só o que ele fala, né? Essa mão direita, a qual eu não lavei por 10 anos, memorizou a época quando eu toquei a princesa do reino Hyuga, a princesa Shirahoshi. Entendem? Sejam armas ou amor, ambas irão perseguir seus alvos até o inferno. Este é o meu poder. Aqui nós temos duas referências que eu acho interessante. A primeira é a maldição no título. Maldição reflete ao quê? A uma possível maldição que o Roger acabou recebendo de Musamá. Muita gente está contando com essa ideia, e eu acho até mesmo interessante, de que a doença que o Roger teve até o final da sua vida seja algo aplicado de Musamá através ali dessa batalha contra o Shebek. Nós temos duas questões aqui. Tanto o Roger quanto também o Garp lutam contra o Shebek, lutam contra Imu. Então é impossível que esses dois saiam sem uma consequência ali em relação às suas vidas. Provavelmente o Roger é através da sua doença e algo que vai realmente afetá-lo pelo resto da sua vida até ele criar a Era dos Piratas. E o Garp, ele vai sair como o herói ali da marinha e o algoz do Shebek, né? O algoz ali do Shebek, isso é algo que ele não queria, né? De se tornar o grande herói para trazer novas pessoas para servir a marinha como apenas ali como se fossem marionetes do governo mundial. Mas preste atenção nessa fala aqui do Vanderdenken, que ele fala o seguinte, ele diz que não importa se são armas ou amor, ambas irão perseguir seus alvos até o inferno. Esse é o meu poder. O que nós conotamos? Que Musamá seja o próprio quê? O próprio demônio, o próprio capeta, né? A ligação ali de Musamá seja essa questão de ser o próprio demônio em One Piece. Só que o fato de que o Vanderdenken, ele diz algo sobre isso, de que seu poder persegue até o inferno, isso faz me lembrar da habilidade que o Shebek usou contra Musamá e que Musamá não conseguiu se regenerar. Então talvez o Shebek venha a revelar a habilidade que pode afetar Musamá. Tanto ali o Garp quanto também o Roger vão saber sobre o que? Sobre o poder do amor. Shebek provavelmente vai explicar alguma coisa, ou pelo menos nesse confronto eles vão entender a habilidade que pode perseguir até mesmo no inferno, que pode realmente fazer um grande desastre até mesmo no inferno. Eu acho que essa é uma boa resposta, uma boa referência do capítulo 615 para a batalha de Garp e Roger versus Shebek. E no final nós temos aqui a ligação com o Jinbe, né? Interessante, capítulo 615, alguma coisa sobre o Jinbe. Não sei bem o que o Oda vai fazer aqui com essa ligação com o Jinbe, mas ele fala sobre a rainha Otohime. Só que no capítulo 1065 a gente vai observar que o Jinbe aparece de novo. Olá, capítulo 1065, os 6 Vegapunks, né? Os 6 Vegapunks, a ligação direta ali com Imu-sama também, né? Mu, né? 6 é Mu ali em japonês. Nós então observamos essa chama eterna, né? Então nós temos a ligação ali com aquele arqueólogo, aquele explorador, né, que foi falado no capítulo 115 e voltou agora em Elbaf. E nós então temos a Mother Flame sendo citada pela primeira vez, né, não de forma direta, mas de forma indireta, mas ali falando um pouco mais sobre os seus poderes. E assim como essa energia é capaz ali de gerar grandes coisas no mundo de One Piece. Uma chama que não se apaga, como o poder da chama pode gerar energia elétrica. E aí, como eu falei pra vocês, capítulo 615, capítulo 1065, nós temos o S-Shark aparecendo, sendo a referência ao Jinbe, que aparece no final do capítulo 615. Eu acho interessante como o Oda pode frisar, né, o que pode realmente vir dessa construção do Jinbe, porque eu realmente tô assim pensando se vai ter alguma conexão, mas eu acho muito desproporcional a questão de que o Oda coloca essa referência sobre o Jinbe no capítulo 615, depois no capítulo 1065 e depois no capítulo 1165
não vai ter nada? Será que vai ter algo em ligação ao Ash Shark ou ao próprio Jinbe? Eu não sei dizer. Essa é uma parte que eu quis deixar o foco, que eu quis deixar aí pra vocês nos comentários. Nós então temos a apresentação, né, ali dos 6 Vegapunks, né, ali da aparição de todos eles, né, Lilith, Pitágoras, York, Edson, Chaka. Nós temos todos esses personagens aparecendo, tendo a referência ali direta a Imu-sama, juntamente com os Gorosei, e da mesma forma como o Vegapunk tem os seus próprios satélites. E no final, nós observamos o MF aparecendo ali, algo do século perdido. Então, mais uma vez, eu venho falar para vocês que alguma coisa do século perdido vai ser revelado, né? Alguma coisa, algo do século perdido, mais algo ali do século perdido. A gente já tem e não vou falar de algo pequeno não, vai ser algo grande. Talvez algo assim que tenha alguma ligação com Imu-sama, Davy Jones e também ali o Joy Boy. Imu provavelmente vai falar algumas coisas ali. Imu não sei, mas talvez o Shebeck venha falar algumas coisas para o Garp e também para o Roger através da voz de todas as coisas enquanto eles estão lutando, né? Lembrando que o MF, ele também se comunicava através da voz de todas as coisas e podemos ter realmente algo ligado a esses 3 pontos. Então, minhas principais apostas para o capítulo 1165 é que essa batalha contra o Shebeck deve acabar logo agora, vai ser um capítulo só de porradaria pura entre os 3 personagens. Vamos ter mais detalhes sobre o poder do amor, né, que o Shebeck pode vir explicar, ou que eles podem realmente entender mais sobre essa questão do poder do amor que alcance ali em Imu-sama, e também a maldição de Gold Roger, né, essa maldição do Gold Roger que pode ter feito ele morrer ali, né, ou de não ter mais condições de viver a partir ali dos seus 53 anos, fazendo com que ele iniciasse a era dos piratas. E vocês, o que vocês acham, o que vai acontecer aí nos próximos capítulos de One Piece? Deixa aí nos comentários pra gente comentar e discutir ainda mais sobre essas possibilidades.